Paz do Senhor, igreja. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 8. Iremos ler a partir do versículo 11. Eclesiastes 8, a partir do verso 11. Aqui na minha Bíblia diz: o pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade. Amém? Diz assim, Eclesiastes 8, verso 11: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Vá agora no capítulo 9, por favor, a partir do verso 2, que diz assim, Eclesiastes 9, 2: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E por fim o verso 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu te peço mais uma vez que o Senhor venha nos usar conforme a tua vontade e o teu querer. Que a tua palavra venha adentrar aos corações dos vossos filhos. Que onde essa palavra chegar venha edificar, transformar, renovar e alegrar o coração dos teus servos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode, eu ia falar, se assentar. Meus irmãos, eu sou muito grato a Deus sempre que me chamam para trazer a palavra. Ainda que seja difícil, e vocês já devem ter notado que toda vez que eu venho aqui na frente para pregar, eu falo que é difícil, porque Deus me coloca no meio de um vento, e no meio do vento eu recebo o convite para pregar. E é interessante que eu falei assim, Deus, estou no meio de um vento tão difícil, mas tão difícil que eu acho tão pouco provável que vão me chamar para pregar por esses dias, né? Devido à correria. E aí me colocaram na escala. Eu falei, glória a Deus. É sinal de que Deus vai nos surpreender e nos usar conforme a vontade dele, porque nós somos vasos e nós não temos autonomia para fazer o que nós queremos, mas como vaso a gente faz aquilo que Deus nos comissiona a fazer. Eu costumo contextualizar o culto antes de começar a mensagem. E quando eu estava vindo para cá, eu liguei o celular e deixei transmitindo o culto. E eu vim escutando os louvores, né? E eu vi que de fato era isso que Deus tinha para falar para a igreja nessa noite. Porque o Ministério de Louvor cantou, né, que Jesus tem um plano melhor e nunca chega atrasado. É tão maravilhoso quando isso acontece, quando a bênção chega, né? O difícil é você cantar isso quando você está no meio do vento. É muito mais fácil a gente louvar a Deus quando as coisas já estão concretizadas, quando tudo já está no campo real, quando tudo saiu do campo da promessa e está diante dos nossos olhos. Difícil é você louvar
quando tudo está no campo da luta, do desafio, do projeto, quando tudo está nos pensamentos, quando você ainda vai começar a trabalhar para aquilo acontecer. E muitas vezes, quando Deus tem uma promessa para a nossa vida, Deus primeiro Ele prova a nossa fé. Deus lança um desafio, e diante desse desafio, Deus mostra o poder dEle, Deus mostra a glória, Deus abre a porta, Deus faz o milagre. E eu não sei com você, mas a minha vida sempre foi assim. Deus primeiro Ele lança o desafio, Deus coloca na frente o que é para fazer, eu começo a reclamar, eu digo que não vai dar certo, e aí Deus começa a empurrar, tipo que nem quando você pega com a criança, né, você fala, você vai tomar banho, a criança não quer ir, você vai assim mesmo, você vai empurrando, e a criança não quer, e quando vê que ela está embaixo do chuveiro, ela quer correr, você fala, vai tomar banho sim. Então às vezes Deus faz isso na nossa vida, Deus joga a gente naquilo que a gente não quer, na situação que a gente foge, naquilo que nós não esperamos, porque a gente acha que é castigo, mas Deus quer honrar a gente daquela forma, e quanto mais a gente foge, mais Deus nos empurra para aquilo que a gente não quer. E quando a gente passa por essas situações, muitas vezes a gente começa a questionar por que as coisas são mais fáceis com aqueles que não servem a Deus, com aqueles que não têm o mesmo propósito, com aqueles que não estão na presença de Deus. E pasme, muitos de nós, às vezes perguntando, e eu me incluo nisso, a gente começa a questionar por que o ímpio não passa tanto problema quanto o justo. Por que aquele que não vem para a igreja, parece que ele está mais feliz, ele é mais alegre. Parece que ele nem doente ele fica. Parece que ele não passa por dívida. Parece que ele chega, estuda e passa em todas as provas. No emprego ele é rapidinho, consegue ser promovido. Ele consegue enricar. A vida dele vai para frente mais rápido. E a vida do crente parece que é tão atribulada. Você ganha uma bênção, cai 10 lutas do seu lado. Você abre uma porta, vem mais 30 desafios pela frente. Você fala, Jesus é misericórdia na minha vida. Só pode ser uma pegadinha. Porque tudo que eu pego a mão, parece que brota problema do chão. Você está sonhando e chega problema. Vocês estão rindo, mas isso aconteceu uma vez comigo. Estava dormindo, pum, problema. O que foi? Bateram no portão da casa. Eu falei, sangue de Jesus na nossa vida, como é que pode? Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente começa a questionar, por que está acontecendo isso? E a gente começa a ter que enxergar com os olhos espirituais, porque quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar a face de Deus, Deus começa a nos mostrar qual é o contexto daquilo que a gente está vivendo. Porque no meio desses ventos, Deus está edificando a sua vida ou a vida de quem está ao seu redor. Eu fiquei durante 7 anos trabalhando num lugar que todo dia eu perguntava, Deus, por que eu estou trabalhando aqui? Porque aqui ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém, então assim, estamos empatados. Não gosto desse serviço. E tinha dias, gente, que eu ia trabalhar naquele lugar e eu falava assim, hoje eu tenho certeza que irão me demitir. Demitia tanta gente, mas tanta gente ao meu redor, mas quando chegava na vez do Tiago, eu achava assim, ela hoje. Teve uma vez com um cliente que a gente trabalhava com o público, quem trabalha com o público sabe disso. O público é muito difícil. E aí chegou um cliente muito estressado, eu também sou muito estressado, então combinou, né? E ele me pegou num dia que eu estava assim tão para baixo, eu peguei todas as raivas, das lutas, dos problemas, das dívidas, e quando ele começou a falar, ele falou, eu tive uma resposta, ele falou a segunda, na terceira, ele falou, qual é o seu nome? Fulano. Ele foi lá no meu chefe, voltou com um papelzinho na mão, falou assim, o seu chefe disse que é para fazer isso aqui, então tá bom, fui lá, fiz, deixei para o chefe, ele assinou. Quando passou 10 minutos, o chefe desce. Quando ele veio descendo da escada, gente, eu falei bem assim, eu já estava no site do FGTS da Caixa Econômica, falando bem assim, eu tenho tanto já na casa, se eu for demitido eu vou ganhar tanto de FGTS, com mais tanto de multa, com mais isso, bem, dá mais ou menos quase uns 2 anos de salário, né? É tempo que dá para a gente estudar, ir atrás de outro emprego, fome eu não vou passar. O chefe pegou, passou, foi lá no outro setor, voltou, você, está tudo bem por aqui, Thiago? Tá, tudo bem. O que você falou para aquele cliente que estava aqui agora? Eu falei, eu falo o que eu disse, eu não falo o que eu não disse. Aí eu falei assim, chefe, você quer mesmo que eu fale o que foi que eu disse para ele? Eu falei assim, fale, Thiago, o que foi que você disse para ele? Bem, ele perguntou para mim que era para eu fazer um negócio, né? E eu peguei e falei assim, que eu não ia fazer, e ele falou bem assim, você tem que falar porque quem paga o seu salário fui eu. Eu falei especificamente essa parte no final. Ele falou assim, não, chefe, é porque ele vem me perguntar quem paga o meu salário. Aí eu falei, quem paga o meu salário é o senhor. E o senhor paga direitinho. Vocês acreditam que ele olhou para mim e falou assim, excelente, ótimo, continue assim. Eu falei, nossa Deus, eu estava louco para ser demitido. Por que o senhor não me tira nessa luta? E aí um dia eu estava no ensaio
da igreja com os jovens, pegaram uns 40 convitinhos e deram para um monte de gente lá e pegaram e entregaram na minha mão. Olha, pega isso aqui, entrega para onde você passar. Eu falei assim, vocês estão achando que eu tenho tempo, rapaz? Eu sou concurseiro, eu trabalho num lugar difícil, ninguém gosta de crente lá, não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas. Eu falei, não, Tiago, entrega, porque Deus vai abrir as portas na sua vida. No outro dia, segunda-feira de manhã, eu fui trabalhar, e aí fizeram um convite assim, bem mais ou menos, eu peguei no dia que eu cheguei em casa e escrevi um endereço no verso desses convites. E quando eu cheguei lá, assim que passou na porta, já veio 3 abençoados, os 3 mais tribulados daquela empresa. E o Espírito Santo de Deus falou, entrega o convite para eles. Aí eu peguei, tirei um convite e falei, bom dia, tudo bem? Tá aqui um convitinho para você ir lá na igreja, vai ter um congresso de jovens, assim, papapá. Ele, amém, muito obrigado. Aí o do lado, que gostava muito de balada, de sertanejo, de boate, de bebedeira, entreguei um para ele também. Ele falou assim, nossa, engraçado, né? As pessoas chamam a gente para ir para festa, passar, para farra, para bebedeira, mas para ir para a igreja é raro. A pessoa que estava do lado dele era desviada da igreja. Falou assim, nossa, tem muito tempo que eu não vou para a igreja. Inclusive minha avó estava me enchendo a paciência esses dias, dizendo que Jesus vai voltar e tal, então você está me fazendo esse convite, eu acho que é um sinal de Deus. Entrei no meu setor, botei o crachá, fui na cozinha, encontrei mais 3 lá. Toma, um convite para você, um para você, um para você. Eu sei que em 10 minutos, os 50 convites foram embora. Quando chegou no outro domingo, a secretária do dono da empresa foi lá no meu setor e falou assim, você lembra da fulana? Pois é, ela esteve lá na minha igreja e aceitou Jesus. E aí eu lembrei, olha, semana passada eu dei o convite para a pessoa, não aceitou Jesus. Poucos meses depois eu saí da empresa. E não foi demitido, foi com plano de demissão voluntária. Eu saí e ainda ganhei um salário a mais. Você está entendendo que isso passaram 7 anos. 7 anos que eu estava no meio do vento, reclamando de um monte de coisa. E dentre as várias lições que eu aprendi ali dentro, uma que eu entendi era que Deus, conforme o louvor foi bem falado nessa noite, nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. O nosso problema é que a gente acha que se Deus não chegar na hora que a gente fizer, nós vamos morrer, nós vamos afogar, vai ficar tudo perdido, a gente vai estar enrolado, vai dar tudo errado. Você tem fé que se você não pagar a sua conta no dia do vencimento, Deus pode pegar e te dar o dobro, 10 vezes mais no dia seguinte? E está tudo bem? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu também sou trabalhador e eu sei quando que a gente fica ansioso, inquieto, que a gente quer resolver as vidas, que a gente quer ter o controle da situação. E aí Deus às vezes deixa você passar por uns ventos para você não ter o controle da situação, só por isso. Qual o legal da história, Tiago? Bom, não tem nada de legal nisso, eu também passo por isso todo dia. O problema é que a gente tem que fazer a vontade de Deus. E se a gente não sujeitar à vontade dele, aí Deus pega e faz a vontade assim mesmo. No linguajar que a minha mãe sempre falava, só para pirraçar. E quanto mais você se resiste à vontade de Deus, aí é que Deus faz mesmo. Então eu tinha esse hábito de fazer, conforme está aqui em Eclesiastes, ficar me comparando com aquele que não serve a Deus. E muitas vezes eu falava isso. Por que Deus abençoa aquele que não vai para a igreja? Por que Deus abençoa aquele que não tem o mesmo propósito que eu tenho? Por que Deus abençoa aquele que não tem o mesmo compromisso? Eu tinha um colega na faculdade que ele estudava de segunda a quarta, de quinta para domingo. Gente, era religioso, de quinta a domingo. Ele começava na quarta noite, ia para o futebol, e de quinta a domingo ou era boate, ou era bebedeira, ou era boate, ou era churrasco, ou era casa de show. E ele passava nos concursos tudo. Coisa impressionante. Ele fala assim, Tiago, é o seguinte, eu faço um plano de estudo, eu estudo de segunda a quarta, de quinta para domingo eu vou para as farras. Ele passou no primeiro concurso, desse primeiro de técnico ele foi para o de analista ele passou para outro. E eu ficava olhando aquilo e falei assim, Deus, eu só queria um. Eu sou teu servo, Deus, eu estou na igreja na terça, na quinta, eu ensaio, eu canto, eu prego, eu estou no ensaio, eu dou aula, faz tanta coisa. E por que é tão difícil, Deus? Chegar na nota de corte, parece que vai acontecer assim, um apocalipse, mas não dá certo. Por que para o ímpio é tão fácil?
E aí, quando a gente vai para a Bíblia, vem dizendo assim que mesmo que a gente não entenda, o coração do homem está inclinado para o mal. E mesmo que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se prolonguem, a prosperidade aumente, o dinheiro sobre, e ele viaja bastante, ele tenha muita riqueza, e ele tenha muito glamour, e ele passa por todas as vaidades dessa vida, o autor do livro de Eclesiastes vem nos dizer que bem sucede aos que temem a Deus. E ele explica melhor para aqueles que não entendem, né? Para a gente, tudo vai ficar bom. E para o ímpio, está no verso 13, não irá bem, e não prolongará os dias deles. Então aquilo que muitas vezes pode parecer bênção, prosperidade, alegria e riqueza, é passageiro. Na hora a gente não vai ver o resultado. Quem sabe vai passar uma vida inteira, mas o final da história, o final do filme não vai ser legal. Tem outra passagem da Bíblia que fala que é melhor o fim dos dias do que o começo, que não adianta nada você se dar bem a vida inteira e no final você se arrebentar no chão. E tem gente que, por incrível que pareça, parece que ele quer curtir a vida toda, né? Mesmo que ele se arrebente no final e morra, vá para o inferno, mas ele acha assim, não, mas eu tenho que curtir, ele tem que curtir. Só que ele não sabe que depois da morte não termina não, você vai ficar queimando lá no inferno ou você vai lá para o céu. Então às vezes é melhor a gente pagar o preço aqui nesse mundo para ter um final feliz. E o mais interessante é que mesmo que a gente não entenda, mesmo que no meio das dificuldades nós sejamos provados naquilo que nós não gostamos, não queremos e não aceitamos, Deus é fiel para nos proteger e nos guardar. Mesmo com a nossa reclamação, mesmo com as nossas murmurações, mesmo com as nossas chateações, inquietações, porque o cliente reclama muito, né? A gente acorda reclamando, dorme reclamando, sonha reclamando, vive pedindo, nunca está bom, e a gente acha assim que Deus está sendo malvado com a gente, que Deus é ruim, que Deus não escuta, Deus não faz nada. Ontem, gente, eu estava orando e eu falei assim, Deus, eu não sei o que acontece, que parece que assim, o céu tem dia que fica cinza, assim, o Senhor joga a gente nos negócios, e parece que a gente não está entendendo, o que está acontecendo, onde é que está errado, o que eu pequei, por que Deus não faz nada? E aí Deus pegou e falou assim, olha só, eu faço porque eu sou Deus, e eu também não faço porque eu continuo sendo Deus. E aí quando eu pensei, assim, não, eu estou ouvindo, só pode, eu vou orar, eu vou tirar hoje a manhã inteira, só para orar, eu fiquei orando a manhã inteira, orando, no final, puf, saiu essa palavra aqui. Quando saiu essa palavra, Deus falou bem assim, olha, você gostando ou não, quem tem o controle da sua vida sou eu. O projeto está na mão do seu Deus. Vai ser do meu jeito. Ou você aceita o que o teu Deus está falando, ou então continua resmungando. Porque vai acontecer da mesma forma, do jeito que eu quero. É melhor louvar. Porque pelo menos quando a gente louva, o tempo passa mais rápido. A gente começa a entender, a gente se alegra. A luta passa, você nem entende, parece que passou. Você olha para trás, nossa, já passou. Mas por quê? Porque você estava louvando, porque você estava glorificando, porque você estava descansando em Deus. Então, aí eu fui mudar minha oração. Eu falei, tá bom, Deus, então eu queria que o Senhor me descansasse. Eu não queria subir lá no púlpito amanhã, que nem aconteceu da última vez, que eu estava no meio de uma luta tão grande. Não sei se o pastor lembra. Eu até enxuguei a mensagem, mas assim, eu estava tão tenso, mas tão tenso naquele dia, que eu falei assim, eu estou aqui pregando, mas eu sei que eu tenho que resolver uma situação amanhã, e se não resolver, o que vai ser de mim e tal. Resolveu do mesmo jeito, não adiantou nada eu ter ficado naquela ansiedade. Eu estava aqui pregando e pensando, e aquilo, Jesus, e aquilo? Eu estou aqui pregando que o Senhor faz o impossível, cadê o impossível na minha vida? Deus fez o impossível. Só que aí hoje eu falei bem assim, Deus, eu não quero subir do mesmo jeito, eu queria que o Senhor fizesse um milagre, e que fosse assim, de imediato. E aí Deus fez. No mês passado, entraram em uma casa desocupada, que meu pai está vendendo, e aí o morador de rua fez o favor de quebrar o relógio da água, quebrou a energia, entrou na janela, arrancou a pia, só fez aquela bagunça, não tinha nada para levar e foi embora. Meu irmão foi lá, levou o serralheiro, mas meu cunhado arrumou a casa, reforçou a segurança, e aí ele chegou para mim e falou assim, Tiago, olha aqui, tem essas 8 contas aqui, tem que ser paga. Eu somei as contas, dava quase 7 mil reais. Falei, mas por que eles estão cobrando essas contas? Se o imóvel está desocupado, você está com anúncio de venda. E outra, eu pedi os desligamentos. Agora vai eu explicar isso para a Caesb. E aí meu irmão falou bem assim, olha, só tem mais outro detalhe, a gente tem que resolver isso sem falar com o nosso pai, né? Porque ele já é idoso
hipertenso, tem problema de coração, tem marca-passo. Então, você fala um negócio desse, ele vai ficar tão tenso que é perigoso ele morrer e a gente não ter resolvido a situação. E daí, o que eu fiz? Nessa hora, eu fui para o joelho, né? Que quando a gente está no meio do deserto, quando a gente está no meio da prova, a gente vai para o joelho. Eu falei assim, Jesus, caiu uma bomba na minha mão, que não é problema meu, não fui eu que causei, e eu não sei como é que eu vou resolver. Aí eu contei para um vizinho meu que também trabalha na minha área. Ele pegou e falou assim, olha, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Aí vem aqueles abençoados para assustar mais ainda. Ó, tem uma quadrilha aqui em Brasília que eles pegam as contas e jogam no CPF das pessoas que não tem nada a ver. Eu falei assim, é mesmo? Ele é. Ó, inclusive meu escritório aqui, ele faz isso. Se você quiser, você me contrata. Eu falei assim, não, vou fazer isso não. Quem trouxe o problema não fui eu. Eu creio no Deus que eu sirvo. Deus vai agir nesse negócio. Eu comecei a orar, mas eu orava e ao mesmo tempo eu entregava o problema na mão de Deus e puxava de volta. Eu falei assim, não Deus, mas eu tenho que ligar para fulano. Ligava no imobiliário, ligava para um, ligava para o outro, e falava com um, e falava com o outro, e era só notícia ruim. E quem falava que me ajudava, não ajudava. Até que um dia, um advogado bateu lá na porta do meu escritório. O senhor pode me deixar tirar uma impressão de um documento? Eu, sim, agora. Ele se identificou. Quando ele sentou, ele falou assim, olha, eu tenho que andar rápido com isso aqui, porque eu tenho uma tarefa para fazer. Inclusive, eu sou advogado da imobiliária tal. Quando ele falou, qual é a imobiliária? Mentira. Que Deus mandou o advogado da imobiliária. Eu falei assim, rapaz, você vai resolver um negócio para mim. Quando tem um problema para ele, aí ele, não se preocupa não, porque a gente vai resolver e tal, vai dar tudo certo. Resolveu nada, gente. Passou 10 dias depois, eu liguei para ele e falei assim, doutor, é o seguinte, estou vendo que o seu negócio aí vai ter que você entrar na justiça. Porque você entra na justiça e tal, e rapidinho o juiz dá uma liminar. Rapidinho? Meu tempo de atuação, nunca vi eliminar sair rapidinho não, rapaz, tudo demora. Eu falei assim, não, isso aqui vai ser um milagre, só Deus pode fazer esse milagre. E eu comecei a orar, quase todo dia orando e pedindo a Deus. Aí por fim Deus falou assim, olha, por que você não vai lá pessoalmente e pergunta quais são os débitos? Eu falei, Deus, para que eu vou perguntar quais são os débitos? Está contando aqui na minha frente. Essa aqui é de 2.000, sem exagero nenhum, gente. Um era de 2.400, a outra era de 800, e era só valor alto. Hoje eu até olhei assim a atualização, era 6.400 e pouco, todas. Eu falei assim, vai ter que ser acreditando em Deus. Não sei o que Deus vai fazer, de como vai fazer. E aí eu comecei a orar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Seja feito conforme a vossa fé. Então eu falei assim, conforme a nossa fé? Eu falei assim, eu tenho fé que Deus vai fazer essas contas sumir. Eu falei assim, Deus, eu vou pegar essas contas, vou botar na sua mão, só faz do teu jeito. Só que a gente continuava nervoso. Essa semana eu fiquei tão tenso com essa situação, gente, que começou a nascer tanta afta na minha boca, não estava conseguindo falar direito, não estava conseguindo engolir, nem comer. E eu pensando bem assim, o que vai ser de mim? Não vou nem pregar à noite, porque tão nervoso que eu estou com a situação, que eu digo que Deus vai resolver, mas não estou confiando que Ele vai resolver. Até que nessa noite, eu acordei no meio da noite e falei assim, Deus, não aguento mais. Faz do seu jeito. Na hora que eu chegar lá naquele atendimento, prepara a pessoa que vai atender, pega aquelas contas e desaparece delas na minha mão. Cheguei lá, gente, isso nunca aconteceu comigo. Hoje de manhã, me atenderam na hora. Um atendente educadíssimo, gente, isso nunca aconteceu. E ele ainda estava dando um curso, eu não sei se era porque era um curso que ele estava dando para recém-contratada, mas ele estava falando com a calma, com uma voz doce e suave. Faltou oferecer café e chá para mim. Pegou meus documentos, aceitou tudo, aceitou a procuração. Aí no final ele falou bem assim, seu Tiago, está aqui o nada consta. Eu peguei e olhei assim, tá, e aí, qual o resultado? Mas pode ler aí, não tem nenhuma conta não. Irmãos, quando eu olhei aquilo, eu falei bem assim, não, o senhor está falando do endereço certo? Eu falei assim, aquele endereço na rua tal, na quadra tal. Eu falei assim, pode olhar aí, não tem conta não. Aí eu falei para ele, e essa conta que está na sua mão aí? Aí ele falou assim, olha, eu não sei o que o atendente lá fez, que gerou esses valores, mas aqui no meu sistema você não deve nada, seu pai não deve nada. Aí eu perguntei para ele, tá, mas eu te falei que entraram lá e romperam um lacre, estou até com a ocorrência policial aqui. Tem como agendar para o funcionário ir lá para desligar a água? Ele, não vou fazer isso não, Tiago. Para que eu vou fazer isso? A água está desligada. Vocês não usaram. Continua desligada. Não tem ninguém lá. Para que eu vou mandar um funcionário lá?
Eu falei, não, eu posso até botar um aviso lá na frente, aí quando chegar eu moro lá perto, eu vou lá. Ele disse, eu falei assim, não precisa, rapaz. Eu agradeci e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, fechou o portão, o Espírito Santo falou bem assim, você lembra que hoje de madrugada você falou, Deus, pega aquelas contas e some com elas? Ô, gente, isso nunca aconteceu comigo. Isso é para você entender que se Deus quiser te dar a vitória que você está pedindo, é conforme a vontade dele no tempo dele. Agora, sabe qual é o legal disso tudo? É que para Deus ter feito esse milagre, Deus permitiu a bomba jogar na minha mão. Mas tem que ser desse jeito, Tiago. O propósito e os planos de Deus não são da forma que a gente quer. Às vezes a gente quer ter o controle da situação, e aí Deus, para ele fazer a gente crescer, Deus pega e tira o controle. Eu estou passando por uma dessa esse ano que eu vou falar para vocês. Eu nunca pensei que eu fosse passar, porque a vida inteira eu recebi o salário e tinha um dia certinho. Tinha o dia do salário, tinha um dia do vale, tinha um dia do 13º, tinha um dia das férias, tinha um dia do abono. Aí um dia Deus falou, vou mudar a tua história, eu vou te prosperar demais, demais, demais. Eu falei assim, opa, vou passar no concurso. Aí Deus foi fechando a porta, foi fechando. E aí minha esposa, abençoada, voltou a falar as mesmas coisas que ela fala para mim, desde quando a gente namorava, que meu pai falava, desde quando eu fazia faculdade, abre seu escritório, abre seu escritório, abre seu escritório. Eu falei, não vou abrir meu escritório, eu vou passar fome. Desde quando eu vou abrir escritório, eu não sei vender, eu não sei empreender, eu não sei contar, eu não sei investir. Não tem ajuda de ninguém. Como é que eu vou fazer isso? Até que um dia eu estava orando, eu falei assim, Deus, aumente meu salário, ou então me passa um concurso, ou então faz um milagre. O Senhor não é o Deus do milagre? E aí a gente faz aquela famosa oração que a gente não se dá conta, né? Quando a gente fala, faça conforme a tua vontade. Aí Deus fala assim, é conforme a minha vontade? Então tá bom, vai ser do meu jeito. Aí eu falei assim, não, Deus, mas peraí, é conforme a tua vontade, mas olha, se for para eu ter meu próprio negócio, eu só vou fazer isso se eu tocar no coração de fulano de tal, que estudou comigo, para essa pessoa entrar nesse projeto comigo. Sabe o que aconteceu nessa mesma hora? Neste mesmo momento, essa pessoa pegou e me chamou no WhatsApp. Vem cá, quanto você ganha lá no seu trabalho, hein? Porque eu estou querendo sair do meu trabalho aqui, não sei o que e tal. Falei, vamos ver se Deus está nesse negócio. Falei assim, tá, é o seguinte, só se a gente tivesse o nosso próprio local de trabalho. Mas como? Não tem um local? Eu falei, tenho, aqui na garagem da minha casa. Eu falei, você vai ficar sem um aluguel dessa lojinha de Xerox aí? É tão pouco e você já ganha pouco. Eu falei assim, não, mas Deus está no controle. Ah, tá bom, então vamos orar. Se Deus estiver no negócio, Deus vai arrumar outro local para esse pessoal. Arrumou outro local, 2 casas para baixo, pronto, resolveu o problema. Aí eu fui orar de novo, falei assim, se Deus estiver nesse negócio, Deus vai arrumar um projetista. Eu nem falei com a outra pessoa. Ela pegou, Tiago, é o seguinte, já tem um arquiteto aqui, já tem um pedreiro, já tem um pintor. Aí o arquiteto sentou com a gente, viu como é que a gente queria que fosse o local para a gente trabalhar. Fui dormir e eu falei assim, Deus, se o senhor estiver nesse negócio, é o seguinte, aqui pego só a tarde inteira. E eu comecei a provar a Deus, falei assim, eu duvido que Deus vai fazer esse projeto. Duvido. Eu vou colocar tudo que eu sonhei na minha vida, eu duvido que Deus vai fazer do jeito que eu quero. Se Deus é o seguinte, se for para mim trabalhar aqui pego o sol da tarde toda. Eu quero um ar-condicionado em cima da minha cabeça. Quero um ar-condicionado aqui, eu quero um na recepção. É o seguinte, na frente, eu queria que o senhor colocasse um vidro blindex preto. E tem uma série americana, o Suítes, que quando eles entram no escritório, tem um nome escrito na parede. Né? Eu falei assim, Deus, eu queria que o senhor fizesse nem o Suítes, queria ver meu nome assim, na parede. E na frente, o senhor coloca uma placa bem grande com o meu nome. Gente, começou a acontecer as coisas desse jeito. Como? Você não tinha dinheiro. Tinha um processo que a gente estava há quase 15 meses, exatos 15 meses contra a GEAP, lutando pelos nossos honorários. A GEAP pegou e pagou o dinheiro à vista. Puf! A primeira parte do dinheiro apareceu. Depois, um mês depois, apareceu um processo. Desse processo apareceu o segundo. E aí começou, veio pedreiro. Eu falei, quem é que vai tocar isso? Porque a gente precisa de um mestre de obras. Eu pensei, não, qualquer coisa eu chamo meu pai. Meu pai está aposentado, ele mora aqui do lado. Mestre de obras nada. Deus fechou a porta de emprego que eu estava. E o mestre de obras ia ser eu mesmo. E eu nunca mexi com obra.
E eu não sei o que aconteceu, que Deus foi começando a dar as estratégias. E Deus arrumou um pedreiro que ele se tornou muito meu amigo. E ele ia me ensinando, olha, Tiago, aqui eu sugiro você fazer isso, isso, isso. Depois, no outro dia, eu já estava batendo papo com o pedreiro, comentando as coisas com o pintor. Chegou o eletricista. Teve um dia que estava o eletricista no poste, o pintor na parede, o pedreiro mexendo no banheiro, e o Tiago no meio, coordenando aquele monte de gente. Ó, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o quê, papapá. E o negócio foi andando, e o povo da rua falando assim, o que vai acontecer aqui? O rapaz que tinha desocupado a loja, ele falou bem assim, ó, Tiago, eu vou desocupar logo para você, vou pintar tudinho. Eu acho que ele pensou bem assim, coitado, ele vai pegar, vai entrar para dentro, vai colocar uma faixinha na frente. Quando ele viu que chegou a caçamba e quebrou tudo, ele falou bem assim, onde você vai arrumar dinheiro para fazer isso? Eu falei, não sei não, foi Deus que mandou fazer, e nós vamos fazer, vamos ver o que dá. E aí a gente começou, fez a primeira parte, a segunda parte, quando veio que não, pintou as paredes, veio o piso, depois veio o gesso, e o negócio foi tomando forma. Aí eu falei bem assim, Deus, se o Senhor está nesse negócio mesmo, agora que vai ser a hora da verdade, a hora da placa. Porque a placa é cara. E aí a gente pesquisa um, pesquisa outro, aí o terceiro que eu ouvi falar comigo, ele me deu uma aula. Ele falou assim, olha, você tem essa placa de ACM vazada, de ACM caixa alta, desse jeito, assim. Aí eu falei assim, não, e ele é Tiago também. Eu falei assim, Tiago, faz o seguinte, eu vou tirar uma foto, fazer um vídeo e mandar para você as medidas. Aí ele, não, doutor, dá certinho. Eu falei assim, não, você não está vendo que tem 3 fios de energia que passam aqui em cima, não tem como colocar essa placa aqui. Depois ele falou assim, tem, rapaz, pode ficar tranquilo que tem. Ele foi lá, olhou e falou assim, não, aqui tem, a gente pega um cabo de vassoura, sobe um pouquinho e coloca a placa na frente. Vai ficar uma placa de 5,20 por 1,5. Agora só tem um problema, você quer que coloque um bege não tem aqui em Brasília, vão ter que pedir de São Paulo. Só vai demorar um pouco por causa disso. Na hora que você quiser, a gente começa. Eu entrei para dentro de casa, não tinha dinheiro. E a minha esposa, e aí? Vamos começar? Vai logo colocar essa placa? Eu falei assim, com que dinheiro? Aí eu vi que foi o maior de todos os milagres, que a minha esposa ela é muito controlada, muito mais do que eu. Eu já sou bem desprendido com o dinheiro. Ela não, ela é muito controlada. Ela falou assim, não, se o problema é o dinheiro, eu pago a primeira parte. Eu, o quê? Eu pago a primeira parcela. Deus está nesse negócio, rapaz. Aí eu falei, então tá bom, você paga. Ela pagou a primeira parcela. O rapaz foi lá e fez a placa. Aí eu ligo para minha sócia e falei assim, tem que pagar os vídeos. Eu falei assim, não tem mais dinheiro não. Faz o seguinte, coloca só os vídeos da frente. Deixa sem as divisórias. Eu falei, vai ficar muito feio. Eu falei assim, eu não acredito no Deus que faz as coisas pela metade. Chamei o vidraceiro lá em casa, ele pegou, tirou as medidas e falou assim, olha, eu vou fazer o orçamento aqui, vai dar em torno de 12 a 14 mil reais, e aí eu te trago o orçamento certinho, e enquanto isso você vai arrumando dinheiro. Eu falei assim, que dinheiro? 14 mil, meu filho, já gastei tanto aqui, onde é que eu vou arrumar 14 mil assim, da noite para o dia? E aí, na hora que ele estava indo embora, ele entrou no carro, Deus falou assim, entrega um recado assim para ele. Eu falei assim, olha, eu entreguei a gasolina, porque o senhor está vindo de longe, e Deus mandou dizer que Ele vai trocar seu carro, sua roupa, seu tênis. Deus vai fazer isso na sua vida. Até esse sapatinho que a sua filha usa, que está aqui nesse retrovisor, Deus vai mudar. E ele foi para casa. Segunda-feira de manhã ele me manda um áudio. Doutor, é o seguinte, o senhor já resolveu? Já arrumou o dinheiro? Eu falei assim, que dinheiro, Jair? Não tem dinheiro não, Jair. Não, rapaz, é o seguinte, eu arrumei aqui uma vidraçaria, e você há de ver que caiu pela metade da metade o preço, 6 mil e pouco, tudo. E ele ainda divide em 8 vezes. Aí, como é que você fez esse milagre? Rapaz, eu peguei aqui meus contatos no celular e saí ligando para todo mundo que eu conheço. E eu consegui um desconto para o senhor muito bom. E eu perguntei, mas por que você fez isso? Não, é porque aquele dia o senhor orou por mim, né? Você entregou aquele recado. No meio do caminho, meu celular toca. Uma pessoa pegou e me contratou. Quando eu cheguei em casa, o pastor lá na Bahia, da igreja da minha mãe, me contratou para instalar os vídeos da igreja dele. Vai ser no mês que vem. Sabe o que ele fez? Ele já mandou o dinheiro da obra, da passagem, da gasolina e da alimentação. Aí eu fui na padaria, outra pessoa me ligou para me instalar os vidros na casa dele. Eu só não vou instalar agora, essa semana, porque eu já fiquei de fazer o seu orçamento. Aí quando foi no sábado, mais 3 pessoas me ligaram. Ele falou assim, resumindo a história, seu Tiago, eu estou com 6 pessoas aqui na fila para atender, eu estava com a semana parada. Eu fui no teu escritório, abriu tanta porta na minha frente, então como gratidão, eu arrumei um orçamento mais barato para o senhor.
Eu falei, bem, o que mais está faltando, né? Está pintado, tem o piso, tem o gesso, tem os vidros. Eu falei, Deus, agora tem um problema. Vai instalar os vidros, tem que ter uma película, né? Com que dinheiro? Apareceu mais outro processo. Tá aí o dinheiro. Aí o rapaz da placa chegou para instalar. Quando ele chegou, e eu falando assim, Jesus, a segunda parcela é hoje. E aí vem o Tiago, meu xará, uma Blazer, com uma placa de 5,5 metros, com mais umas 8 pessoas, parecia assim, filme de Hollywood, gente. Parou a rua para instalar uma placa. E o povo falando assim, esse advogado é rico, só pode, tem muito dinheiro. Eu falei assim, Jesus, eu não sei de onde que eu vou ganhar esse dinheiro, como é que vai ser as coisas, como é que o senhor vai fazer. E eu olhando no celular, eu falei assim, eu estou vendo aqui que o meu cheque especial é tanto, aí eu uso um pouco, né, e dá para honrar o compromisso. Só que aí eu tinha um colega meu, que há exatos 40 dias, quase toda semana falava comigo. Ele tinha perdido a mãe, e 10 dias antes ele tinha perdido o avô dele, um tio dele. Não sei se porque ele estava muito abalado ou não, sempre ele ficava conversando sobre esse inventário, e ele não decidia se ia ou se não ia fazer, e eu já estava de saco cheio. Eu falei assim, William, não aguento mais falar com você, que você não decide, se quer ou se não quer. E aí nesse dia ele pegou e entrou em contato comigo. Eu falei, de novo, William, o que foi? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu arrumei a certidão tal que estava faltando, arrumei mais isso, e agora vamos fazer o inventário. Aí eu falei, tá bom, William, tá bom. Agora eu tá muito ocupado, Thiago? Tô muito ocupado. Então mais tarde eu te ligo. Aí chegou o povo lá da placa e começa, solda um negócio, solda outro, faz uma coisa, faz outra. Ele falou assim, doutor Thiago, é o seguinte, eu vou colocar o seu nome aqui nessa parede, do jeitinho que eu falei, gente. E eu falei assim, Jesus é maravilhoso. Ele falou assim, olha, tem esse vidro aqui na frente, eu te sugiro colocar aqui também, ainda vou te dar de brinde esse daqui, ó. Não vai te ter custo nenhum. Tá bom. O que mais agora, Thiago? Eu falei assim, não, agora só pode ir para casa e deixa que aqui a gente faz. Ele foi fazendo. Ele falou assim, olha, até 3 horas no máximo, a gente acaba aqui, o senhor me paga, eu vou embora. E essa parte me preocupava, você me paga, eu vou embora. E eu falei assim, de onde que eu vou pagar esse negócio? E eu falei assim, Jesus, você vai fazer um milagre, vai ser agora. O William vai ter que fechar esse contrato comigo, vai ser hoje. Seja feita conforme a sua fé. O que aconteceu? O William pegou e me mandou outro WhatsApp. Rapaz, eu estou tentando falar com você desde cedo, você não me atende. Vou falar aqui pelo áudio. É o seguinte, já resolvi, vou fazer um inventário agora. Você já me deu o preço, me passa seu Pix, me passa o contrato que eu vou depositar agora. O dinheiro fez assim, gente. Ele entrou na conta, puf. Na hora que apitou o celular, eu falei assim, agora eu não posso ir lá não, que tocou a campainha. Aí o Thiago, vem aqui ver a placa. Tá pronto. E qual a parte que está faltando? Só me pagar. Aí eu falei assim, ô glória. Com que dinheiro? Aí eu peguei e abri o celular para tirar a foto da placa. Aí está lá, entrou a mensagem. Você acaba de receber o Pix de X. O valor que eu estava pedindo. E aí eu pensei, Deus, agora vai ser só bênção, vai ser só vitória, vai aparecer muito trabalho e tal. Na outra semana tudo parado, Aí eu falei assim, não, tá faltando vir alguém aqui fazer um reboleiros. Aí eu chamei o pastor Jeová. Aí teve o café da manhã lá, o pastor Jeová não foi. Eu falei assim, olha, tá tudo parado, o pastor Jeová não veio aqui. O pastor Jeová foi lá, orou pela gente. E aí ele falou assim, olha, não vai faltar nada. Naquela semana, irmã Danusa, tinha 3 boletos para me pagar. Não sei como Deus pegou e fez assim, tá tudo pago. Passou outra semana a mesma coisa, Quando foi outra, eu estou lá orando, eu falei assim, Deus, não aguento mais isso. Às vezes o dia parece que é longo, eu queria ver as tuas promessas se cumprindo do jeito que o Senhor tinha me falado, que eu ia ter tudo do bom e do melhor, o Senhor ia prosperar, ia fazer do seu jeito. Deus falou assim, e você está reclamando de quê? O último processo que você fez, você ganhou 2 salários que você tinha de onde você estava trabalhando. No outro mês foi a mesma coisa, Você está reclamando que você não está ganhando nada, mas na verdade você está ganhando um pouco mais do que você ganhava sem fazer praticamente nada. Mas aí eu falei assim, mas não é o que eu quero. Aí Deus falou assim, é isso que é o problema, filho. Você está querendo ter o controle da situação e eu não estou deixando. Pega o controle, entrega na minha mão que você vai ver se o negócio vai para frente. E aí, diante disso que Deus falou, e agora eu encerro, eu perguntei, e por que, Deus, que tem que ser desse jeito? Se eu conheço o fulano que é corrupto, em um processo só ele fica milionário. Eu conheço o outro que fecha um contrato tal, e rapidinho ele sobe. Por que com a gente é tão difícil? Por que eu não vejo milagre?
Por que o senhor não faz? Por que o senhor não responde oração? E na hora que eu falei isso, aí Deus falou assim, não respondo. Pede o que você quiser, que eu vou te fazer. E na hora, eu até depois fiquei pensando assim, eu podia ter pedido para Deus me dar o dinheiro, rapaz. Deixava esse negócio da casa para depois. Porque até protestar, isso vai demorar tanto. Mas não, a minha fé foi tão pouco na hora que eu falei assim, tá bom, Deus, se o senhor faz um milagre, então pega aquelas contas da casa e some com todas elas. Do jeitinho que eu orei, aconteceu hoje, 8h30 da manhã, na Gesto na hora. Deus faz os milagres, mas não é da forma que a gente quer, não é do tempo que a gente quer, não é da jeito que a gente quer, não é conforme a gente está pensando que vai ser, não é porque o outro ganhou, não é porque você é filho do rei. Deus pode fazer hoje e Deus pode não fazer agora. Deus pode abrir a porta, como também Deus pode fechar a porta. Você sabia que Deus também fecha a porta? Teve época na minha vida que Deus fechou a porta. Chegava para todo mundo, menos para mim. Mas Deus nunca me deixou envergonhado. No meio de tudo isso que eu te falei, me pergunto quantas vezes eu fui no mercado e eu disse bem assim, não, hoje vamos ter que comprar menos. Não, pelo contrário, sempre era mais, sempre era mais. Inclusive, da última vez eu até tomei um susto, que eu falei, Deus, eu tenho uma continha aqui. E a Ana Paula falou assim, olha, você ganhou esse dinheiro, então vamos no mercado. E chegou lá, e nessa hora ela se desprende. Foi enchendo o carrinho, misericórdia, santo Deus tem poder, não vai dar certo isso. Eu falei, vou chegar lá no mercado, hoje vai ser a primeira vez que eu vou ter que devolver as coisas. Gente, quando chegou no mercado e passou tudo, eu não sei qual foi o milagre, que as contas foi muito menor do que o que eu estava esperando. Eu falei assim, hoje eu vi um milagre aqui dentro. E Deus falou assim, não, eu sempre faço milagre. Eu sempre multiplico. O problema de vocês humanos é que vocês querem ter o controle da situação. Então, Deus me trouxe aqui hoje à noite para falar isso para vocês só por um motivo. Que a gente precisa aprender a deixar Deus ter o controle da situação. É redundante dizer isso, mas muitas vezes a gente quer ter o controle da situação e Deus não quer dar o controle na mão da gente, porque Ele é que é Deus. Aquele hino que os meninos louvor cantaram, que Jesus nunca chega atrasado, é muito bonito de cantar, principalmente quando a vitória vem. O problema é quando a vitória não vem, quando está tudo apertado, quando está tudo fechado, e você está falando, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Eu falei assim, Jesus, nunca chega atrasado. Estou vendo um monte de coisa aqui que não está acontecendo. Está acontecendo na vida do fulano da direita, da esquerda, da frente, de trás. Comigo não está acontecendo, nunca chega atrasado. E cadê Jesus? Por que nunca chega para a gente? É nessa hora que a gente tem que louvar, acreditando que Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer para o nome dele ser glorificado. Tem coisa que Deus não faz na hora que a gente quer, porque se ele fizer na hora que a gente quer, do jeito que a gente está pedindo, a glória vai ser para a gente. A gente vai falar, não, mas eu orei, não, mas eu fui no bem de manhã, eu fui na consagração, não, mas eu paguei o preço, eu fiz no jejum, eu fiz isso, fiz aquilo, fui na vigília. Aí quando não acontece do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, a gente vai pagando preço, a gente vai se humilhando, aí Deus pega e fala, opa, agora está começando a ficar bom o negócio. Quando ele entende que ele é dependente, que ele não consegue nada, que ele não vai além, que as coisas não vão acontecer, aí Deus pega e faz. Para que a glória seja dele, para que o nome dele seja honrado, para que o milagre, o mérito seja só dele. É por isso que a gente é tão provado. A gente é muito provado nesse mundo, é para que nós sejamos luz por onde a gente passa. Na família que a gente pertence, na rua que a gente mora, por onde a gente está. As pessoas têm que parar e ver assim, olha, a vida daquele ali é um milagre. A vida daquela pessoa ali é um prodígio. É Deus que é na vida dele. Por isso que nós somos provados. Para que nós sejamos luz, para que nós sejamos a diferença onde a gente passa. Porque mesmo que as coisas não estejam conforme você quer, conforme você espera, conforme você planeja, Deus continua sendo o Senhor. Eu me recordo que muitas vezes eu orava e falava assim, Deus, eu queria tanto, mas tanto trabalhar pertinho de casa, não aguento mais pegar trânsito, não aguento mais pegar ônibus. Hoje o trânsito que eu pego é água, não dá 8 passos, se for muito, porque a sala da minha casa é do lado de onde eu trabalho. Às vezes a gente fica tão entediado, fica dentro de casa, que no horário do almoço eu tenho que ir lá no trabalho da minha esposa de carro para ver se a gente estica um pouco as pernas. Então assim, Deus fez coisas que muita gente gostaria de fazer. Mas para Deus ter feito isso, nossa, Deus me amassou demais. Eu cheguei a trabalhar em Santo Antônio Descoberto. Cheguei a trabalhar no entorno. Cheguei a trabalhar em 3 lugares diferentes. Para hoje ter o que a gente tem. Que não é o que eu quero, mas é o que Deus me permitiu ter. Então eu prefiro ficar com aquilo que Deus tem para mim, do que com aquilo que eu acho que é bom. Às vezes, irmãos, a gente pensa que aquilo que a gente projeta, que a gente sonha, vai ser bênção. Mas se a gente colocar na mão de Deus, vai ser muito melhor.
Eu confesso para os irmãos que de todas as mensagens que eu já fiz na minha vida, acho que hoje foi a mais difícil, porque assim, eu literalmente falei o vento que eu passei, que eu ainda estou passando. Mas eu acredito que em tudo isso, Deus é fiel, para nos surpreender, para nos mostrar mais uma vez, que Ele tem o controle de tudo, inclusive das nossas lutas, inclusive das nossas vitórias. Ele ainda é Senhor, Ele ainda faz milagre, Ele ainda responde oração, Ele ainda faz o impossível, Ele ainda abre portas, Ele ainda, like ovos, faz aquilo que nós não entendemos. Eu orava por essa irmã ali fora, e Deus falava bem assim, irmã, aquela escritura já foi determinada, e será por estes dias que eu farei, assim diz o Senhor, e tu testemunharás, e estes verão que fui eu, o Senhor, que fiz o milagre sobre ti. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade e devolvo para os nossos pastores.